Estamos reunidos novamente aqui e hoje, mais uma vez, para celebrarmos o nosso Deus. E vamos celebrar através dos cânticos que você adore aí em casa, vamos celebrar através da oração, vamos celebrar através do estudo da palavra e da comunhão à distância. Volto a dizer, para ser gente grande, a gente tem que aprender a amar uns aos outros, mesmo que seja à distância. Continue ligando, mandando WhatsApp, se interessando pela vida que está distante de você, que você conhece. Mas também continue investindo naquela vida que está do seu lado, dos seus familiares, com quem você tem tido um contato intenso ultimamente. E esses últimos estudos que nós temos feito, são estudos voltados de fato para o nosso crescimento, para como nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. E hoje não será diferente. Vamos nos aprofundar na palavra para nos tornarmos gente grande. Que Deus abençoe o seu domingo e eu gostaria de começar orando. Senhor Deus, que este momento que nós vamos ter online, que estamos impedidos de ter um relacionamento presencial, perto, sentindo de fato o calor um do outro, olhando nos olhos de forma verdadeira, sem barreiras, sem distanciamento. Que este domingo seja um domingo especial para nós, onde possamos ser acolhidos e assim sentindo de fato o acolhimento que vem do Senhor. Que possamos acolher o próximo, aquele que está de fato ao nosso lado e aquele que está um pouco mais distante, mas que possamos acolher também. E que possamos refletir em cima da Tua Palavra, e que a Tua Palavra venha ao nosso encontro e encontre o nosso coração como um terreno fértil. Que possamos crescer na adoração, que tudo aquilo que nós vamos cantar agora saia do nosso coração direto para o coração do Senhor. Que nós possamos crescer também na reflexão, Pai, de entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e crescermos de acordo com o que o Senhor tem para as nossas vidas e que não seja somente algo teórico, mas que a gente saiba colocar na prática, Pai. E a minha oração também é por todos nós que estamos isolados, que estamos nessa quarentena. Alguns estão sofrendo por causa deste movimento todo, alguns já foram contaminados, que o Senhor cuide da saúde do nosso pessoal, da saúde financeira, da saúde emocional, enfim, nós estamos colocando a nossa igreja na Tua presença, clamando por proteção, clamando pelo Seu cuidado, clamando pela Tua intervenção, Pai, pedindo que o Senhor cuide e acalente os nossos corações nesse momento tão triste e denso que nós estamos vivendo, Pai. Que a paz do Senhor venha dominar o coração e a mente da gente. Toma conta desta comunidade esse domingo, Pai, e que esse movimento de culto, de celebração, seja aproveitado por todos nós, como se fosse de fato o encontro, como é, do Pai com o Filho. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Contemple o amor do Pai, mistério revelado em Jesus. Quão grande é o teu amor, nos deseja imensamente. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Deus infalível, incomparável teu amor. Contemple o Santo Filho, o Cordeiro Santo que foi dado a nós. O Verbo se encarnou e se tornou meu Salvador. Sofreu por tanto amar a humanidade.
e a salvação. Jesus Messias morreu por amor. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. E aqui comigo está o Espírito vivendo em meu ser, presente auxílio e aconselhando a verdade. Traz luz pro meu perdido coração, em todo o meu viver. Ó Santo Espírito do Reino, vem me encher. Ó Santo Espírito, faz fluir
sei o que falei, questiono se Ele pode me amar, mas em seus olhos vejo graça. Me resgatou, me transformou, me libertou. Jesus venceu, sua vida deu, e vivo estou, e diz que livre eu sou. Que grande amor, que grande amor. Se eu caio, Ele aqui está, mesmo se tudo terminar, sua graça aqui estará. Que grande amor, que grande amor. Me resgatou, me transformou, me libertou. Jesus venceu, sua vida deu, e eu vivo estou, e diz que livre eu sou. Que grande amor me resgatou, me transformou, me libertou. Jesus venceu, sua vida deu, eu vivo estou, e diz que livre eu sou. Que grande amor, que grande amor. Esta manhã nós vamos estudar sobre generosidade, que sem dúvida nenhuma ela tem que ser uma virtude da vida do cristão. Daquele que é gente grande, ele vive neste princípio, o princípio da generosidade. Para entender generosidade, o subtítulo seria do desapego para o apego. O que é que nós precisamos nos apegar e o que é que nós precisamos nos apegar nesta virtude que é a generosidade. Nós vamos estudar o capítulo 4 de Gênesis, do verso 2 ao verso 10, e ver a vida de dois irmãos, Caim e Abel, uma oferta que eles fizeram ao Senhor, a maneira como Deus recebeu a oferta desses dois irmãos, e a resposta dada por esses dois irmãos a essa oferta tem muito a nos ensinar nos dias de hoje, e tem muito a ver com essa virtude que é a generosidade. Então vamos lá estudar o texto juntos. O texto começa dizendo que Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão, por acaso? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando.
quero pensar em 3 partes desse texto que caracterizam a generosidade. A primeira parte é: tudo o que você faz também fala. No verso 10, disse o Senhor a Caim: o que foi que você fez? Escute. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. O que você fez está trazendo uma voz, está expressando algo. O que você fez está mostrando que aquilo feito por você está comunicando um valor, um princípio, algo do seu coração para neste movimento todo. Eu quero pensar nesta fala de Deus com Caim, quando Deus diz que o que você está fazendo também está comunicando algo, mas aí eu quero me transportar para o texto de 2 Coríntios 9, versos 1 e 2, e depois o verso 5, e pensar aqui no que tem a ver a ação e a expressão juntos. Primeiro, o texto diz assim: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. O pessoal de Coríntios sabia da necessidade que o pessoal da Judéia tinha de recursos, então eles estavam prontos a fazer uma vaquinha e a contribuir com aqueles irmãos. Interessante nesse texto é o movimento. O primeiro, Paulo diz assim: eu sei que vocês têm conhecimento de que é necessário assistir. Eu sei que vocês têm conhecimento que é necessário cuidar. Eu sei que vocês têm conhecimento de que essa assistência é de responsabilidade de vocês. Não tenho a necessidade de escrever-lhes a respeito desta necessidade, dessa assistência, porque eu sei que vocês sabem que é importante. Segunda coisa que o texto nos mostra é que eles também sabiam a quem assistir. Eles não só tinham o conhecimento de que essa assistência era de responsabilidade deles, que assistir era algo que eles tinham que fazer, que cuidar eles tinham que fazer, mas eles também sabiam a quem eles deveriam cuidar, ou de quem eles deveriam cuidar. O texto diz: dessa assistência aos santos, e aqui se refere ao povo da Judéia. Interessante, porque os irmãos próximos deles estavam carentes e eles precisavam cuidar destes irmãos. O texto de Atos 4 traz algo também parecido, quando os membros ali, os cristãos daquela comunidade, daquela igreja primitiva, eles viviam juntos, eles vendiam o que tinham e traziam os recursos aos pés dos apóstolos, e os apóstolos eles distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, a responsabilidade do cuidado do próximo, o pessoal de Corinto sabia disso. Eles sabiam que existia uma assistência que eles tinham que fazer, e eles sabiam que essa assistência deveria ser feita a esses irmãos que estavam próximos deles e careciam. Eles não estavam preocupados com a fome no outro lado do mundo, mas eles estavam preocupados com a fome daquele que era próximo de fato. O cuidado do próximo, o amar o próximo, o estar junto daquele que está junto. A terceira coisa é que eles também estavam à disposição. Eles sabiam a quem ou de quem, e por fim, o texto diz: eu reconheço a sua disposição em ajudar. Ou seja, vocês também estão com o coração voltado nisso. Vocês têm o desejo de fazer tudo isso. Vocês querem cuidar desse pessoal. E aí ele traz um quarto movimento: vocês também já estão prontos. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhe que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. Vocês já tinham mexido no orçamento de cada um de vocês. Se alguém tinha propriedade para vender, já vendeu e já está com o recurso nas mãos. Vocês apertaram o cinto e pouparam alguma coisa, mas o fato é que vocês não só têm a disposição, mas vocês estão prontos, preparados. Mas apesar desse movimento que diz: puxa vida, que coração incrível desse pessoal de Corinto, Paulo tinha uma preocupação. Ele diz: olha, estou mandando para aí, necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então eu estou mandando um pessoal aí, esse pessoal vai pegar essa oferta que vocês levantaram e vai dirigir a quem vocês sabem que precisa de fato.
Então, esse pessoal está chegando aí, mas eu preciso fazer um alerta para vocês. Então, ela estará pronta, essa contribuição, como uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. Que esta seja uma oferta generosa. Paulo vê que falta uma coisa ainda. Ele vê a necessidade de ensinar algo para que todo o movimento que eles farão de doação não seja em vão. Então ele diz que ao completarem todo o processo de contribuição e arrecadação, falta uma coisa. Quando esta coisa estiver pronta, essa oferta teve o significado que ela precisava ter. E ele diz que seja uma oferta generosa. Que a oferta de vocês seja generosa. Que aquilo que vocês estão arrecadando comunique generosidade. Que aquilo que vocês estão contribuindo expresse generosidade. É tão interessante porque a palavra oferta, ela pode ser traduzida no original como um louvor, um enaltecimento, a gratidão a Cristo. Então que vocês vão dar uma oferta que exalte Cristo, uma oferta que enalteça Cristo, que uma oferta que aponte para Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas ela está comunicando algo. Porque também essa expressão, ela pode ser traduzida, essa palavra pode ser traduzida como um discurso elegante, uma linguagem polida, num sentido negativo, uma linguagem ardilosamente adaptada para cativar o ouvinte, para seduzir o ouvinte, uma fala clara, um discurso de excelente qualidade, uma invocação de bênção, uma invocação da graça divina. Em outras palavras, que essa oferta ela comunique algo. A revista e atualizada, ela traduz como uma expressão de generosidade e não de avareza. Que o que vocês estão fazendo expresse generosidade. Que o que vocês estão fazendo comunique generosidade. Que seja uma expressão de generosidade. Porque o que vocês falam reflete daquilo que vocês fazem. Então, que o que vocês estão fazendo não reflita a avareza, não comunique a avareza, não comunique algo que é preso no seu coração, mas pelo contrário, que haja a liberdade de vocês comunicarem generosidade. Tanto nos faz sentido que aquilo que nós fazemos comunica algo, que quando nós voltamos para o texto de Gênesis 4:10, diz-se o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Caim, o que você fez expressou algo. O que você fez revelou algo. O que você fez comunicou algo. Quando nós chegamos no texto de Hebreus 11:4, que reflete ou nos retorna a história de Caim e Abel, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. O texto está mostrando que a fala de Caim expressou algo. E a fala de Abel expressou algo. A tal ponto que a fala de Abel, até hoje, nos comunica positivamente. O que você faz, também você fala. E a generosidade é a expressão do que o seu coração está fazendo para o próximo. Segunda característica que o texto nos apresenta é que há a necessidade do desapego da generosidade. Ou seja, na generosidade há um desapego. Que desapego é esse? Verso 3 do capítulo 4 de Gênesis. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O texto está mostrando aqui que
os dois irmãos trouxeram ofertas diante do Senhor. Que Caim, que era agricultor, ele trouxe do que a terra produziu. E ele apresentou o que a terra produziu, ele apresentou o que ele tinha ali nas mãos e entregou para o Senhor. Que Abel, que era pastor de ovelhas, ele fez diferente. Ele também apresentou o fruto do seu trabalho. Mas o que ele apresentou foram os primeiros frutos que o seu rebanho tinha dado. As primeiras crias. E não só as primeiras crias, como a melhor parte das primeiras crias, que era a parte da gordura dos animais. Não existia nenhuma regulamentação nessa época que as ofertas tinham que ser A, B, com essas características. Você só poderia ofertar animais com 1 ano de idade, sem mancha, sem defeito. Essa regulamentação ela veio bem depois. Então, aqui neste texto, não está sendo trabalhado de forma nenhuma aquilo que ele ofereceu e aquilo que o outro ofereceu como sendo... A oferta sendo um animal é aprovada, a oferta sendo legumes e frutas, ela não é aprovada. O texto não está trabalhando esse contexto. O texto está trabalhando um princípio que está por trás, o princípio do desapego. O princípio de que o que eles têm não conduz ou administra a própria vida, não serve como o guia e o alicerce da sua segurança. Caim trouxe para Deus o que ele tinha. Abel trouxe para Deus as primeiras coisas. Ele nem sabia o que vinha depois, mas ele trouxe. Ele nem sabia se os rebanhos produziriam em grande quantidade e o fruto desses rebanhos seria o que havia de melhor. Logo que produziu e o rebanho começou a reproduzir, o produto do seu trabalho, ele trouxe de cara, pegou das primícias, os primeiros. E a melhor parte dos primeiros ele entregou para o Senhor. Caim não. Caim pegou o que tinha, já tinha produzido. E o texto não diz, e se fosse, teria revelado, de que o que ele trouxe foi o que ele tinha de melhor e dos seus primeiros frutos. O que está por trás de tudo isso é a segurança que é considerado um valor, e eu coloco essa segurança em cima de bens materiais, de patrimônio, daquilo que eu tenho, de recursos. Eu olho os meus recursos financeiros e eu digo, isso me dá segurança, eu não posso me desfazer deles, porque se eu desfizer, eu não sei como será o meu dia de amanhã. Então eu entrego para o Senhor aquilo que eu estou considerando como positivo, mas não estou colocando para o Senhor a minha segurança, dizendo, o Senhor é de fato em quem eu alicerço a minha vida. Você lembra de Jesus sentado no templo, no pátio do templo, e vendo o pessoal trazendo as ofertas, e os ricos depositando ali do que sobrava do rendimento deles, e chega uma viúva pobre que entrega poucas moedas, e ele para com tudo aquilo e diz, vocês estão escutando? Porque o que eles estão fazendo está comunicando algo. Vocês estão escutando? Prestem atenção. Os ricos estão dando do que sobra. Mas aquela mulher, ela deu de tudo o que tinha. Ela deu talvez a grana para a janta dela. Ela deu o que ela tinha, sem a certeza de que ela terá qualquer outra coisa para a sua existência. E o que ela fez expressa muito mais, fala muito mais alto do que o que todos os outros fizeram. Porque a confiança dessa mulher não está nos seus recursos, mas a confiança dessa mulher está em Deus. Precisa desapegar desses recursos. Muitas vezes a gente acha que não tem tempo para gastar com aquele irmão. Ele fala sempre a mesma coisa. Ele traz sempre o mesmo conteúdo. Escuta, para. O seu tempo é precioso, sem dúvida nenhuma. Mas você precisa se desapegar dele.
para ter tempo para ouvir o irmão que de fato precisa falar. Talvez você seja pegado tanto num patrimônio, num padrão de vida tão alto, que você não tem nem recursos para ajudar a quem precisa. E você está tão apegado nesse padrão de vida tão alto, que você não tem com o que ajudar. Talvez você tenha até com o que ajudar, mas o seu patrimônio é tão protegido por você e algo que você valoriza tanto, que na sua cabeça você não pode se desfazer de jeito nenhum dele. E o fato é que o que você e eu estamos fazendo hoje tem comunicado, tem falado, tem expressado. E a Bíblia diz que a nossa dependência tem que ser exclusivamente de Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso protetor. É dele que eu olho para os montes e quando me pergunto de onde vem o socorro, eu tenho a firme certeza de que Ele vem dos altos, do Criador dos céus e da terra. Aquele que não permite que um justo mendigue, que passe necessidade. Interessante como a Bíblia diz, tem que existir o desapego. Quando você vai para o texto de Judas 1:11, falando mais uma vez dos irmãos, ele aponta para Caim dizendo, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Ou seja, enganaram outros por dinheiro, que foi o que Balaão fez, profetizando, vendendo profecias, e foram destruídos na rebelião de Corá. Pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, buscando sobras, garantias, benefícios materiais. Em outras palavras, o que Caim fez falava da sua avareza. O que Abel fez falava da sua generosidade. E o terceiro movimento é que tem que existir um desapego na generosidade. A generosidade ela promove esse desapego, mas ela também promove um apego. A generosidade do apego. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Muito bacana esse texto, quando ele aponta que o que nós temos que fazer é o bem. Bacana como o movimento do bem hoje é algo divulgado nos 4 cantos da terra. Você tem os caminhoneiros do bem, você tem os carteiros do bem, você tem os advogados do bem, você tem qualquer recurso do bem, aonde o que nós entendemos é que o bem aqui é fazer o bem para alguma outra pessoa. É tão interessante como generosidade tem algo que é algo que está crescendo no nosso meio, que se você for, por exemplo, para a Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, ele tem um curso chamado A Ciência da Generosidade, aonde eles estão considerando cientificamente, avaliando cientificamente as ações de generosidade. Eles já chegaram à conclusão de que quem é generoso é muito mais feliz do que aquele que é apegado aos seus recursos e não contribui de forma nenhuma. Isso tem sido comprovado de forma científica. E generosidade, ela tem sido pregada aos 4 cantos da terra. O bem tem que ser feito o tempo todo, madrugada do bem, aí o pessoal promove quentinhas e sai nas madrugadas da vida distribuindo alimento para os moradores de rua. Há várias expressões do bem. Isso eu não condeno, pelo contrário, eu acho que esses movimentos devem existir, sem dúvida nenhuma. Só que o texto nos mostra uma coisa diferente. Deus diz, escuta, estou feliz de que você agora estou feliz não, Deus está dizendo, olha, você precisa fazer o bem. Isso é uma marca do ser humano. É necessário que vocês façam o bem. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Onde está o seu irmão Abel? E a resposta de Caim tem muito a ver com a gente nos dias de hoje. Porque Caim chega e diz, não sei, sou eu por acaso responsável pelo meu irmão? Interessante como
Muitas vezes nós temos a preocupação de alimentar os de longe, de cuidar dos de longe, de contribuir com os de longe, mas nós nos tornamos cegos, aqueles que estão de fato ao nosso lado, carecendo muito do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso aporte, da nossa contribuição. A Bíblia sempre nos desafia a amar o próximo. Muitas vezes a gente tende a generalizar o próximo, mas de fato, quando a Bíblia nos ensina a amar o próximo é aquele que está fisicamente próximo de nós. Por exemplo, o texto de Tiago 2, quando diz, escuta, se você diz que tem fé, não vale nada a sua fé se você não tem obras. Que adianta você ver alguém carecendo de fome, e ele diz, eu tenho fome, e você bate no ombro dele e diz, olha, vá em paz, que Deus o proteja, que Deus o abençoe, se você não alimentar este próximo. A sua fé é morta, é como um corpo sem alma, morto. O que adianta você querer olhar para alguém que está passando frio e você bater no ombro dele e dizer que Deus te abençoe e que ele te aqueça? Ele diz, você não tem fé, porque a sua fé vai cuidar desse cara, se a sua fé for em Cristo Jesus. O que você está falando, está comunicando. E você precisa se desapegar dos seus recursos para comunicar generosidade para aquele que está próximo de você. Como é que você pode acolher a Jesus Cristo, receber a Jesus Cristo, assistir a Jesus Cristo? Quem tem acolhido aquele que tem fome e sede, esse tem acolhido a mim mesmo. Quem tem cuidado dos pequeninos, esse tem cuidado de mim mesmo. É de quem está próximo, é de quem está junto, é de quem está do nosso lado. Se eu não cuido, diz a Bíblia, daqueles que são da minha própria família, ela diz que eu sou pior que um incrédulo. Por isso a responsabilidade de cuidar dos que estão próximos é minha. Eu preciso comunicar generosidade para aquele que está do meu lado. Mais uma vez, nós olhamos para o texto de 1 João, um texto do Novo Testamento, e que eles apontam os dois irmãos, Caim e Abel, e ele diz o seguinte no verso 11 e 12, nos versos 11 e 12 do capítulo 3. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seus irmãos eram justas. Não sejamos, ele diz, como os Caim que matou, mas sejamos como Abel. Mas quando ele está tratando desses dois irmãos, ele introduz os dois irmãos com uma afirmação: que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. E nós temos que amar como Caim amou, aonde as suas obras eram justas. O que significa ser justa? Uma obra justa é dar a cada um o que de fato merece. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: o pão que é nosso, nos dai hoje. É uma oração feita em comunidade, aonde eu oro com os meus irmãos, dizendo: o Senhor tem dado para nós o nosso pão. Significa que o pão não vem distribuído de forma igual. O cristianismo, ele exige o dar e receber. Ele promove o dar e receber. Significa que tem horas que eu vou precisar, mas tem horas que eu vou precisar contribuir. Tem horas que o receber é pertinente a mim, é necessário a mim, eu careço disso. Mas tem horas que o ofertar, o dar, o contribuir, o assistir é de responsabilidade minha. E isso faz parte da comunidade onde o pão que é nosso nos é dado pelo Senhor Jesus Cristo no dia de hoje.
eu preciso me apegar ao meu irmão que é mais próximo. Interessante que a generosidade, que é uma virtude do cristão, e principalmente daquele cristão que é gente grande, de fato, o que ele está fazendo, está comunicando generosidade. E a generosidade é o desapego dos recursos, porque eu tenho o coração em Deus e eu vivo em amor, mas também é o apego ao irmão, que carece da minha intervenção, vai promover em mim a divisão dos meus recursos. O que eu tinha, eu divido e dou para o outro. Significa que se eu for fazer a declaração do meu imposto de renda, os meus bens vão estar diminuindo. É verdade ou não é? Mas a Bíblia traz um paradoxo, um movimento espiritual diferente. Ele diz que a matemática de Deus não é que quanto mais eu divido, menos eu tenho. Que a matemática de Deus é que quanto mais eu divido, mais o corpo tem. Nós teremos juntos. Por isso é que eu divido. Eu divido para aumentar o montante geral da comunidade. E enquanto eu divido, eu também estou promovendo para mim o cuidado no meu período de necessidades. O texto de Provérbios é interessante quando ele diz: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você for para o texto de 2 Coríntios 9, você ainda vai ver que o conteúdo ainda é muito maior, que Deus vai alimentar de semente aquele que tem semeado, que quem semeia muito vai colher muito, quem semeia pouco vai colher pouco, porque o princípio bíblico da generosidade é aplicado como uma das melhores previdências, ou a melhor previdência que existe na face da terra, que crise nenhuma, promovido por nada, seja um atentado comunista, um atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e dá uma quebra na bolsa, seja a bolha imobiliária que estoura e aí todo mundo perde dinheiro e nós entramos numa recessão mundial, seja um vírus, uma pandemia que gera essa recessão mundial e todo o meu rendimento, o meu investimento tem que ser consumido de repente para aquele momento e o que eu tinha como previdência acabou e pode ser que lá na frente eu tenha necessidade. A Bíblia está dizendo, esquece disso. Você tem que cuidar sim do seu futuro, você tem que estar preocupado, mas não é dessa forma. O principal movimento é que o que você tem foi dado por Deus para você, foi dado por Deus para mim, para que supram as necessidades de fato daquele que é meu próximo e carece. E este movimento, ele não enxugará a minha declaração de bens. Pelo contrário, a quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós começaremos a partir dessa semana alguns movimentos que expressarão, de fato, o cuidado pelos nossos irmãos mais próximos, aqueles que são membros da nossa comunidade, frequentadores ativos, participantes de ministérios, integrados nos pequenos grupos. Nós queremos cuidar deste pessoal que foi que sofreu com a crise da pandemia. A nossa preocupação será promover a igreja agindo a favor dos seus. Nós entendemos que ser gente grande é viver a virtude da generosidade. A virtude da generosidade, ela se resume na expressão que nós estamos comunicando, naquilo que nós estamos fazendo. Que nós não somos apegados aos bens materiais, mas nós temos total confiança de que Deus é a nossa segurança e o que Ele tem nos dado serve para nós nos apegarmos aos nossos próximos, para que eles possam ser supridos em todas as suas necessidades. A igreja agindo a favor dos seus, esse é o próximo movimento que nós vamos fazer. E ele será caracterizado por duas ações.
A primeira, uma série de palestras. As palestras a respeito do cuidado com a saúde, apoio com as finanças, dicas legais e práticas. São 3 palestras em 3 áreas diferentes. Elas darão dicas, são orientações práticas que você pode tomar para se posicionar melhor num momento de crise como o que nós estamos vivendo, entretanto, reestruturando a sua vida de forma a você prevalecer, ficar firme, ser mais resiliente em qualquer outra crise que surja, tanto de forma global como de forma individual. Dicas do cuidado com a saúde, dicas de apoio das suas finanças pessoais e dicas legais e práticas dos seus direitos. Coisas como na área da saúde, Covid, sintomas e contaminação, a imunidade e seus fatores e dicas para melhorar a sua imunidade. No apoio às suas finanças pessoais, dicas do orçamento mensal, dicas a respeito de como você lidar com as suas dívidas, das suas contas, dicas do cartão de crédito e depois, mais tarde, num outro, dicas para a sua empresa. Aí o Marsola, ele vai estar trazendo aí dicas para pessoa jurídica, mas nesse primeiro momento nós vamos fazer as dicas da pessoa física, dicas legais e práticas na área de direito. E aí o Dr. Anselmo e o Renato vão estar falando de dicas aos idosos e aposentados e a respeito da aposentadoria, dicas em relação ao plano de saúde, dicas em relação a roubos e fraudes e golpes que têm dado no mercado, dicas de contratos e dicas em relação à calamidade pública que nós estamos vivendo. Dessa forma, a nossa intenção é cuidar daqueles irmãos que estão precisando do nosso apoio. Alguns irmãos da nossa igreja, então, vão distribuir de tudo aquilo que eles têm de conhecimento prático e teórico para a sua vida. O segundo movimento é que nós precisamos cuidar dos membros da igreja. Tem muitos dos nossos irmãos que são assíduos aos pequenos grupos, frequentadores de todas as celebrações, participam em ministérios, estão na membresia da nossa igreja de fato e foram atingidos por essa crise, estão passando necessidades financeiras. Nós queremos começar, ou nós vamos começar uma campanha que você vai receber, você que é membro, será desafiado pelo canal de comunicação da Ibaviva no WhatsApp a participar dessa campanha e nós vamos levantar um fundo social para apoiar as famílias que de fato precisam de uma ajuda da igreja, daqueles que não são próximos a nós com os nossos recursos. Então fica atento no canal do WhatsApp, você que é membro, para saber como é que você pode participar dessas palestras e como é que você pode ajudar no fundo social. Que Deus abençoe muito a sua vida, que a gente expresse nas nossas ações a generosidade, que a nossa generosidade seja fruto de um desapego dos nossos bens materiais, dos nossos recursos como um todo, porque nós sabemos que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. E que a sua generosidade seja fruto de um apego de coração, por aquele que está próximo a você, que carece da sua intervenção, da sua assistência, do seu apoio e da sua contribuição. Que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. E na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar. Se a alegria for lembrança e a alma estiver seca de esperança e o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, das tuas promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, do teu amor eu cantarei, nele me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes, Jesus.
quando nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar. Se a alegria for lembrança e a alma estiver seca de esperança e o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, das tuas promessas lembrarei, das tuas palavras falarei, do teu amor eu cantarei, nele me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes e chegarei mais uma vez teus horizontes. Das tuas promessas lembrarei, das tuas palavras falarei, do teu amor eu cantarei, nele me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes e chegarei mais uma vez teus horizontes. Eu sempre digo que antes de você ir embora, fique em pé, dê um abraço no que está do seu lado. Eu sei que agora esses conceitos vão ter que mudar, você vai ter que dar uma cotovelada no que está do seu lado, mandar um beijo de distância, uma série de outras coisas. Mas antes de desligar agora, eu não vou pedir para você abraçar ninguém, mas eu queria orar com você. Querido Deus, por favor, que a mensagem que recebemos caia no nosso coração de maneira tão intensa e tão profunda, que sejamos transformados na nossa essência, porque generosidade é fruto de um coração convertido a Deus Pai, onde eu amo acima de todas as coisas, e generosidade é um coração convertido ao próximo, onde eu o amo como amo a mim mesmo. Produz generosidade no coração da gente. Que nos tornemos uma comunidade de apoio mútuos de fato. Essa é a minha oração, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica ligado em todos os movimentos da igreja, aquilo que a gente tem produzido para você crescer, se tornar gente grande de fato. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja abundante na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.